Rua de São Vítor, Porto. Começa por ser uma história negra, como são todas as histórias dos operários nos inícios da Revolução Industrial. Em 1900, num processo que levou tão só 36 anos, a população do Porto tinha duplicado. A miséria desesperada do campo trazia para a cidade milhares e milhares de pessoas de todas as partes do norte do país em busca de uma nova vida que a nova indústria prometia. O Porto não tinha capacidade para albergar tanta gente, sobretudo gente sem meios para pagar a habitação convencional. Sem qualquer enquadramento legal, as chamadas ilhas multiplicaram-se nas traseiras de prédios da classe média, em zonas da cidade próximas das inúmeras fábricas que emergiram a partir de inícios do século XIX. Em 2015, no Porto, cerca de 10 mil pessoas ainda viviam em ilhas. E apesar de estigmatizada pelo resto da cidade, remediada ou burguesa, a identidade singular destas comunidades tem características preciosas, nomeadamente a solidariedade entre as pessoas. Nisto tudo, a Rua de São Vítor é uma referência maior. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. José Castelo, cujo apelido dá origem a esta ilha, ao nome desta ilha. Então, quer dizer Olá. que o Olá. seu nome é um nome com uma tradição enorme. A minha família já mora aqui há mais de 100 anos. O meu pai, se fosse vivo, tinha 129 anos. A minha irmã mais velha, se fosse viva, tinha à volta de 100 anos e já nasceu aqui nesta casa. E também nasceu aqui? Eu nasci aqui, eu e os meus irmãos nascemos aqui. A minha irmã, que vive aí desde que nasceu há 75 anos, teve 6 filhos e 4 nasceram aí também. Enfim, o meu pai tinha aqui uma alfaiataria em baixo, aqui na ilha, Sim. logo à entrada, e mais tarde o meu pai morreu, a casa ficou connosco, éramos 4 irmãos, morávamos aqui os 4. Então, neste momento somos os mais antigos mesmo aqui na ilha. O Jorge Ricardo Pinto tem esta dupla legitimidade para nos conduzir nesta visita. A sua família é como a do Sr. José Castelo, no sentido em que está ligada às ilhas aqui da Rua de São Vítor há quanto? Seguramente desde pelo menos os meus trisavós que eles estão aqui ligados às ilhas. E dá-se o caso de ter estudado este fenómeno de um ponto de vista académico. Sim, eu estudei em particular a parte oriental do Porto e é mais ou menos inevitável, a partir do momento em que estamos a estudar esta área do Porto, falar das ilhas, porque as ilhas são um fenómeno muito interessante do ponto de vista da organização urbana e, de facto, tem uma expressão muito significativa na parte oriental do Porto e, em particular, esta rua acaba por ser uma espécie de síntese daquilo que são as ilhas do Porto. Quantas ilhas se estima que existam hoje? Nós temos cerca de 1000 ilhas, o número, eu penso que é Na 900... cidade do Porto? Cidade do Porto, portanto, dentro dos limites administrativos da cidade do Porto. Mas há, de facto, algumas ilhas em que o fenómeno parecido com o da família Castelo acontece. Ou seja, há muitas ilhas em que nós temos alguém que chega de uma determinada família, uma espécie de um patriarca, uma matriarca, que chegam a uma ilha e que depois se vão multiplicando à medida que as gerações vão passando, vão ocupando uma casa, depois outra, e, portanto, a partir de determinada altura, as ilhas acabam por funcionar quase como se fosse um espaço de clã, não é? Em que as famílias normalmente não ocupam toda a ilha, mas ocupam um número significativo de casas. E depois a ilha é um espaço onde a proximidade entre as pessoas é muito grande, mesmo quando não é família de sangue. Qual é a área de cada casa? Muito pequena, sei lá, esta terá para aí uns 3, 4,
pá, uns 16 metros quadrados, na totalidade. Que era o tamanho original, e nós não há vivíamos- por onde crescer, porque as casas estão todas juntas, não é? Funcionava quase como uma família da rua. Penso que esta expressão ainda se utiliza no Brasil. Esta ideia de que, não sendo sangue do meu sangue, é quase sangue da minha rua, não é? E, portanto, É essa isso? lógica... Funciona assim um bocado. E, portanto, a ilha acabava por funcionar muitas vezes com conflitualidade interna. Note-se bem, isto não era propriamente um paraíso Com de certeza. relação, Sim. mas daquela porta, portanto, da porta de entrada para fora, era quase saltar para um outro mundo. Quantas ilhas há na Rua de São Vítor? À volta de 33, só eu, penso. Só na Rua de São Sim, Vítor? penso que sim. É a rua 33 ilhas? A Rua de São Vítor é a rua da cidade de Porto que tem mais ilhas. Nós somos, nesse aspecto, somos os primeiros. Portanto, temos mais ilhas que qualquer rua da E cidade os de Porto. nomes de cada ilha têm a ver sempre com o apelido da família dominante ou não? Quase sempre. Há aqui alguns nomes que eu lhe posso dizer que eu não sei muito bem porquê, mas é como o Ricardo disse, que se uma família mora há muitos anos nesta ilha, aquela ilha vai adotar aquele nome daquela Certo. família, que é o caso da Ilha do Mourão, a Ilha do Toninho, a Ilha do Aranha, por exemplo, Certo. que morava lá uma família que era os Aranhas. E as ilhas vão mudando de nome com o tempo. Isso Sim. é importante também. Esta chamou-se frisar. sempre Ilha do Castelo? Não, era a Ilha do Doutor, não é? Porque, Doutor? Sim, porque, segundo dizem, há muitos anos morou aqui um doutor, e como doutor era coisa rara na Rua de São Vítor, até em Portugal, mas na Rua de São Vítor em particular, e então, como era uma coisa tão rara, e que morava Passou com a o ser a doutor, Ilha do Doutor. passou a ser a Ilha do Doutor, que mais tarde, como o Ricardo diz, vai sofrer uma transformação, porque como nós somos muitos, nossa família é muito grande, e moramos aqui muitos nesta ilha, não é? Então, a Ilha do Castelo. passou a ser a Ilha do Castelo. Uma boa parte das pessoas que moravam na ilha eram operários. Não seriam todos, mas uma grande quantidade eram operários. E os operários, nomeadamente em meados do século XIX, finais do século XIX, tinham 12 a 13 horas de trabalho. Os transportes que existiam eram caros, era inimaginável utilizarem, até porque cerca de 4/5 daquilo que ganhavam gastavam em alimentação. Portanto, sobrava muito pouco para o resto. Portanto, uma das razões para escolherem uma ilha, ou pelo menos uma área de ilhas, era a proximidade ao lugar de trabalho. Por isso não é surpreendente que quando vamos consultar as profissões de quem morava nas ilhas, nomeadamente aqui na Rua de São Vítor, seja possível encontrar, por exemplo, um número muito significativo de tecelões. O seu pai era E acho que o alfaiate. meu avô também era. Eu penso que o pai do meu pai também era alfaiate. É, porque aqui nesta área da cidade há uma tradição muito grande ligada, de facto, à tecelagem e, Sim, sim. e À indústria alfaiataria. têxtil. Sim, Sim, exatamente. sim. A Rua do Bonfim, o Campo 24 de Agosto, a antiga Rua de Montebello, eram ruas que tinham uma quantidade muito significativa de oficinas de tecelagem. Quer dizer que noutras partes da cidade haveria uma densidade maior de gente ligada à indústria que estava instalada nessa parte, é isso? Tal e qual, é exatamente isso. Ou seja, a cidade, de certa forma, cria um mosaico profissional consoante a atividade dominante naquela área. Isso é evidente. Na segunda metade do século XIX, o Porto conheceu a Revolução Industrial. Começou antes, evidentemente, mas na segunda metade explodiu de alguma forma. O Porto era conhecido como a Manchester portuguesa. Manchester? Sim, é a cidade que vê chegar a máquina a vapor, que tem um número muito significativo de fábricas, sobretudo a partir dos anos 40 do século XIX. Mas havia outro critério para as pessoas se juntarem nesta ilha e não naquela. Certo. Havia o critério que já nos descreveu da proximidade da fábrica onde trabalhavam, Mas também da origem geográfica. E é muito importante esse critério, porque, efetivamente, nós, se analisarmos algumas das ilhas no final do século XIX, nós verificamos que há ilhas que têm praticamente a percentagem total dos seus habitantes vem de uma determinada freguesia ou de um determinado concelho nas proximidades do Porto. ou seja, no fundo são pessoas que vêm do campo, na origem, não é? Na origem desta história, já lá vamos, contar a história do princípio, e depois acabam por se agrupar, ou seja, transportam a sua aldeia para a cidade. É um pouco isso. Eu sei que aqui, já me disse o Jorge Ricardo, há uma tradição de fazer uma festa que é já uma referência na cidade do Porto. É um pouco isso. É o São João, que é comemorado de uma maneira bem tradicional, como antigamente, que eu me lembro quando era miúdo. Felizmente, guardámos a tradição de manter a ilha acesa até de manhã.
até que as luzes se Na noite apaguem, de São João. até que as luzes se apaguem e o sol apareça. E eu, como sou um São Vitoriano de gema mesmo, até me mandei fazer a um artesão de Barcelos, que é o figurado de Barcelos, uma estátua de São Vítor. Ai, mostre lá, que eu estou curiosa. Vá lá buscar. Podem-me acompanhar, cá está a estátua de São Vítor, que eu mandei fazer para pôr na nossa cascata, que é... A cascata é uma espécie de altar, não é? É uma espécie de um presépio, mas só que as figuras são relacionadas com a vivência da cidade do E onde São é que João. fazem esse presépio? É para ali? É aqui num Vamos lá cantinho ver. da ilha. Isto era uma parte de uma casa. Uma parte de uma casa. Sim, senhor. É onde montam a cascata. É onde a gente monta a nossa cascata, sim, senhor. E é uma festa da Roma, É. todos os anos. Montamos aqui uma mesa, arranjamos umas sardinhas, umas cervejas, uns copos de vinho, e as pessoas entram e dançam e comem e vão-se embora. Jorge Ricardo, os Castelo, a família Castelo, que vive ainda na Ilha do Castelo, não são os proprietários. Não. Eles alugam, são inquilinos, não é? Exatamente, As casas. Paula. Isto, no fundo, a rua é constituída por um conjunto de proprietários que tinham uma pequena casa em frente à rua e que depois tinham um lote muito profundo, às vezes com Quando 70 diz uma metros. pequena casa, é um prédio Sim, como este, podemos, não é? por exemplo, medir aqui este prédio. Eles têm todos cerca de 5,5 a 6 metros de largura. Podemos medir, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está a ver? Ok. Portanto, é o tamanho médio da fachada de um lote, não é? Tal e qual. E, portanto, o que acontece é que estamos a falar de lotes muito estreitos, mas muito compridos. A partir de determinada altura, quando há um crescimento demográfico absolutamente extraordinário, a cidade vai duplicar a sua população. Duplicar a sua população entre 1864 e 1900. Naturalmente isto cria um problema tremendo de gestão urbana. Aliás, eu gostaria de sublinhar que é muito diferente uma cidade crescer com pessoas que nasceram aqui e aprenderam, vamos dizer assim, a prática, a forma de estar na cidade, de uma cidade que cresce, quer dizer, explode demograficamente, com um conjunto de pessoas que têm uma cultura, vamos dizer assim, do campo. Isso fará com que a cidade, até certo ponto, se ruralize. Isto pode parecer uma coisa um pouco estranha, não é? Mas há uma certa até medievalização, se quisermos, da paisagem urbana. Nesse sentido, a cidade ganha, digamos, uma outra cor, uma outra forma, outras histórias para contar. Outras histórias para contar. Estes prédios não eram construídos pelos donos das fábricas, Não. pela burguesia industrial portuense. Não, Paula, era sobretudo uma pequena burguesia, uma classe média remediada que desenvolvia este tipo de soluções. Essa pequena burguesia vê neste contingente que chega à cidade para trabalhar nas fábricas uma oportunidade de negócio. Esta gente não tem uma disponibilidade financeira. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro e, portanto, é necessário arranjar uma solução de habitação para esta população que é em um número muito significativo e há um quintal nas traseiras disponível para fazer uma espécie de um mini loteamento em que várias casas são construídas, todas umas anexas às outras, portanto, só tem uma parede. Aproveitar o espaço ao máximo. Ao máximo. É preciso notar que o que o proprietário ganhava não era uma enormidade, mas ele próprio também sabe que não vai ser um multimilionário, não é? Ele vê uma forma de rentabilizar o enorme lote que tem nas traseiras de sua casa em seu favor, não é? Claro. E, portanto, numa altura onde a agricultura urbana não fazia sentido. É assim que nascem as ilhas. É assim que elas se multiplicam, que ganham escala. A sua origem é um pouco mais longínqua. Nós sabemos que, pelo menos desde o século XVIII, as ilhas existem e são identificadas como tal. Há um livro de um padre Agostinho Rebelo da Costa, que já as refere no século XVIII, o que nos leva a acreditar que o próprio uso da expressão ilha já fosse comum na cidade. Qual é a origem da palavra ilha? É uma discussão interessante, porque nós não sabemos muito bem qual é a sua origem. Há aqui duas visões. Há a possibilidade da palavra ilha estar associada à ideia de quarteirão, porque é um espaço, é um terreno rodeado de ruas por todos os lados, assim como há a possibilidade de se referir aos antigos arranha-céus do período romano, portanto bem longínquo, que tinham a expressão insulé, e que eram estruturas verticais, não é? Portanto, edifícios em altura, mas que abrigavam precisamente as classes mais desfavorecidas. Portanto, nós não temos bem a certeza qual é a origem, mas há estas duas possibilidades.
Repare, por exemplo, nesta fachada que temos aqui, que é uma fachada perfeitamente comum, regular, igual a tantas outras. É um edifício dos anos 80 do século XIX e repare como perante um quadro perfeitamente regular, comum, de muitas outras fachadas da rua, de repente nós abrimos uma porta e é como se entrássemos noutro mundo. Estamos na Ilha do Oscar. Imagina então que é um senhor Oscar. Exatamente. Só tem casas construídas de um lado. Pois, porque as ilhas têm várias tipologias, o que significa que a organização... Mas os corredores são sempre estreitinhos. Os corredores são estreitos para aproveitar ao máximo o interior do lote, mas, na verdade, elas podem se organizar costas com costas, às vezes só tem de um lado, às vezes tem dos dois. Portanto, há várias soluções consoante aquilo que o lote oferecia ao proprietário. Isto foi tudo construído informalmente, ou seja, sem qualquer lei. Nem é contra a lei, é sem lei, não é? Sim, a questão da informalidade é muito importante porque, na verdade, havia um vazio na lei que permitia que tudo o que não fosse visto da rua por parte do fiscal da Câmara que verificava a edificação, tudo era permitido, o que significava que, a partir do momento que a porta ficasse fechada para a rua, quase tudo se podia fazer. Há aqui situações de famílias que pagam valores muito baixos, precisamente porque têm contratos de arrendamento muito antigos, que nunca foram atualizados e que permitem, de facto, aqui uma relação que é uma relação... familiar dos quase dois lados. Familiar também com o proprietário, que é um pouco curioso, porque nesta ilha em particular, na ilha do Oscar, isso é evidente. A proprietária é alguém com quem se mantém uma relação de quase de parentesco, não é? De muita proximidade. Isto permitiu que esta ilha, que tem uma dinâmica muito própria, vamos dizer assim... Cada uma delas tem. É isso. Essa é uma ideia importante. Portanto, cada ilha acaba por ter... As ilhas são aquilo que os seus moradores forem. E, neste caso, esta ilha funciona muito bem. As pessoas dão-se todas muito bem. O tal clã do Sr. Oscar também já se estendeu aqui. E, portanto, permitiu fazer um conjunto de alterações à própria ilha que lhe dão este aspecto até quase de condomínio fechado. Exatamente. Perdoem-me o exagero, não é? Mas, não, é um condomínio sim, fechado, é um condomínio na fechado. prática, não é? Durante um longo período de tempo havia um estigma social, a ilha era diabolizada. Pelo resto da população. Pelo resto da população, que muitas vezes não conhecia a realidade das ilhas e nem queria conhecer. E que transformava a ilha num lugar complicadíssimo, cheio de problemas e por aí fora. E que em muitas situações, como nós, por exemplo, vemos nesta, não é problema nenhum, quer dizer, claro. São lugares até do ponto de vista... E reparem, do ponto de vista da localização, está muito próximo do centro do Porto, está muito bem localizado. O rio está aqui a um pequeno passo, está a meio caminho da estação de Campanhã, tem o metro muito próximo. Então a localização é ótima. O que aconteceu foi que quando as ilhas se abriram e se conheceu um pouco mais das ilhas, e o fenómeno do turismo também alterou a percepção que temos da cidade, as ilhas tornaram-se exóticas. Tornaram-se exóticas, tornaram-se parte daquilo que os turistas procuram de uma forma, na maior parte das vezes, utópica, o autêntico, o genuíno, não é? Mas esta nova atenção que há sobre as ilhas, que as tornam quase num objeto um pouco exótico, um pouco turistificado, ela tem criado aqui e ali alguma resistência por parte de quem aqui mora. Eu compreendo. Sim, que sente que acaba por ser um pouco parte de uma fotografia só, Quando durante muito mais tempo... de um século eram as traseiras das traseiras das traseiras de quem ninguém queria saber. Para além da questão do assédio também às habitações, não é? E das pessoas sentirem que o lugar onde moram pode eventualmente estar em perigo. Essa sensação nota-se por aqui, embora a população, de uma forma geral, seja bastante hospitaleira. Então, e onde é que está o Sr. Oscar? O Sr. Oscar mora aqui na ilha, mas ele, a esta hora, deve estar na oficina a trabalhar, que é mesmo aqui de fronte da ilha. É mesmo do outro lado da rua. É. Não estava a exagerar. Vou-lhe apresentar o Sr. Oscar. Sr. Oscar, muito prazer. Está. Viva! Prazer é meu. É aqui o mecânico da rua. Sim. O mais atualmente, antigo desta o mais rua. Antigo, é.
Há quantos anos vive na ilha a que dá o nome? 56 anos, mais ou menos. E como é que veio aqui parar? Vim parar, foi depois de ter ido para Angola, a mulher conseguiu arranjar aquela casita e ali ficamos. Foi para Angola quando? Em 1961. Ih, logo no início da guerra. Foi para onde? Fui para o norte, estive em Então- Carmona, estive em Quipedro, estive em Valdelógio. Foi duro. Foi um bocadinho duro, foi. Quando vim, já tinha a casa que a mulher conseguiu enquanto eu lá estive, conseguiu arranjar a casinha. Estão E casados eu- há quantos anos, Sr. Oscar? Vamos fazer 60 anos. Parabéns! O que é esta profusão de taças? Ora bem, eu jogava a bola, não é? E depois, quando tinha já a idade de abandonar, porque para jogar a bola chega-se a uma certa idade, já não há Mas jogava força. profissionalmente? Não, jogava amador. Sim. Amador. Precisamente aqui no Clube de São Vítor. Sim. Chegámos a ser campeões de amador. E depois deixei aquilo e fui convidado para perfazer atletismo. Pronto, e aí continuei e voltei. Quantos anos tem, se me permite? Vou fazer 80, tenho 79. Faço a 15 de novembro, 80 anos. Mas continua a correr? Continuo, sim, sim, sim. A sério? É sério, é sério. E a ganhar taças? Sim, quando estão aqui à vista, não é? Sim, estão aqui São- muitas. Mas, Sr. Oscar, parece-me que a melhor taça que tem aqui, digo É. eu, não sei, vai-me dizer, é esta do melhor avô. Do melhor avô. Quantos netos tem? Tenho 12 netos. 12 netos e 10 bisnetos. Ao domingo a casa é sempre cheia. Vêm todos a lanchar, netos, filhos, genros, noras, vem tudo para aí. Então isso é quanto? Chega-se às vezes à volta de 18, 18 20. pessoas? Sim, sim, sim. Na sua casa? Na minha casa, sim. Aqui na ilha do Oscar. Do Oscar. Faz sempre os petiscozinhos, não é? Outros trazem um bolinho, outros trazem umas coisitas e junta-se tudo. E estamos ali todos a Quando conversar. o coração é grande, a casa não tem limites, não é? É mesmo, é mesmo. Foi um prazer conhecê-lo e eu também. continua a ganhar muitas taças. Parabéns. É o que eu espero, é o que eu espero. Prazer. Obrigado. Paulo, esta é a Ilha do Galo Preto, onde mora a Dona Quitéria, cunhada do Sr. Oscar. Podemos entrar, Dona Quitéria? Pode ser, senhora. Dona Quitéria, muito prazer. O prazer é todo meu. Hein? Muito obrigada por nos receber na sua casa. Já conhece o Jorge Ricardo? Já. Trabalhei com a avózinha dele. Ai, trabalhou? Era a Então, avózinha, não era? Era a minha avó. trabalhou em quê, Dona Eu Quitéria? era costureira de camisas. Vive aqui há quantos anos? E eu tenho 82, vim para aqui com 4 anos, ora 82 tirando 4. 78. 78 anos. 78 anos que É. vive aqui. E veio com os seus pais? Não, eu vim para aqui com a tia Isara, com a tia Ima, os meus padrinhos tomaram conta de mim. Não havia teto, não havia luz. Não havia teto? Não, era aqueles barrotes que seguram Ah, do as telhas. sótão, ok. Sim, não havia água, não havia luz, não tinha soalho. E a Dona Quitéria começou a arranjar a casa para ficar assim bonita como está quando? Eu tinha para aí 25 anos, não tinha mais quando comecei. Porque na fábrica das camisas, quando a gente andava na Rua do Sol, eu assim, era pago por peças, não era salário fixo. Sim. A gente fazia uma camisa, ganhava tanto, fazia os colarinhos, ganhava tanto. E depois os vizinhos aqui da ilha, todos me davam o tecido, eu fazia a camisa, o que era. Ganhava mais um dinheiro. Ganhava. E foi aí que começou a arranjar a casa? E foi aí que nós começámos a ajeitar. Primeiro começámos por o sol. E a cozinha era aonde? A cozinha era ali. Era ali onde está as escadas? Sim. Não tá. tinham casa de banho? Não Então, havia. para ir à casa de banho, Olha, aqui tinha 5 casas de só sanitas, a sanita. E o outro lado era o chuveiro. para Para todos. todos. Sim. Mas agora tem a sua. Quando foram as casas abaixo, fiquei aqui com um pato. Isto é um acrescento à casa. É, sim, senhora. Isto tem a ver, Jorge Ricardo, tem exatamente a ver com já uma intervenção Exatamente.
musculada da Câmara Municipal do Porto. Sem dúvida. Há um relatório do início dos anos 30 que aponta que 1 em cada 3 casas de ilha deve ser demolida. O objetivo é simples, é a entrada de luz, entrada de ar e, sobretudo, proteção contra os incêndios, porque é um problema gigantesco a ilha, o acesso é difícil e, portanto, naturalmente, os bombeiros têm muita dificuldade em agir aqui. A 3ª casa era demolida, depois a 6ª casa era demolida e criavam-se esses pequenos pátios. As pessoas das ilhas normalmente tratavam esse espaço como o pátio, ainda agora a Dona Quitéria o fez, a partir dos anos 70, em particular depois do 25 de Abril, em que há uma situação de menor controle também. Muitas das famílias que viviam nas casas fizeram soluções parecidas com a que a Dona Quitéria fez. Portanto, fez aquilo que os brasileiros chamam o puxadinho, não é? Portanto, arrastam a casa para o espaço do pátio. E, digamos, as 2 famílias que partilhavam o pátio dividiam o pátio a meio, metade ficava para a casa que está de um lado, para a casa de baixo. O que permitiu criar um quarto maior, aqui atrás, não é? E um acesso mais desafogado também à parte superior da casa. Portanto, foi um processo que ocorreu com muita assiduidade em várias ilhas do Porto. Esta é a Ilha de Zé da Bata, que é uma figura assim muito conhecida aqui da Rua de São Vítor. Mas esta ilha ainda conserva, tristemente, traços de um passado negro, porque nós temos falado com pessoas encantadoras e temos visitado espaços pequenos, exíguos, mas que para os padrões atuais até não são assim tão pequenos, porque, entretanto, as casas já foram encolhendo nas cidades, os apartamentos, sobretudo no centro das cidades, e em muitos casos, casas bem tratadas, mas é preciso não perder de vista o que isto era, não é? Sim, esta ilha é um bom exemplo. Nós temos aqui ainda as antigas casas de banho que a Dona Quitéria referiu, não é? As comunitárias. E que, neste caso, esta ilha até tinha um número muito significativo de casas de banho. Há ilhas que, até há relativamente pouco tempo, tinham apenas duas casas de banho para 20, 25 famílias. Mas, claro, enfim, as condições eram hoje, felizmente, está tudo fechado e presumo que as pessoas todas desta ilha, ali para a frente, já tenham feito como a Dona Quitéria. Aquela questão do pátio, sim. Construíram a sua própria casa de banho. Porque, de facto, no século XIX isso não acontecia. Há alguns documentos da época que falavam em determinadas ruas que, ao final da tarde, se enchiam de gente e que, de repente, desapareciam. Porque essas pessoas eram as pessoas que viviam nas ilhas e que ocupavam as ruas, porque era o lugar onde podiam estar, e depois, ao final da tarde, recolhiam ao interior da ilha e desapareciam. Era quase como se tivessem sido apagadas. Portanto, aquilo que alimentava a indústria, a mão de obra que alimentava a indústria, era como se não tivesse uma existência. Era assim? Era como se não tivesse uma existência humana que tinha que depois se manifestar noutras dimensões da cidade, não é? Uma das dimensões muito curiosas em que se manifestava era no som, que é uma questão curiosa também. Há alguns documentos da época que falam no matraquear dos tiares que se ouviam dentro das ilhas. Isto é uma realidade que talvez não seja muito conhecida, mas o imposto sobre as fábricas de tecelagem, que, como há bocado falamos, existiam muitas aqui na área, eram feitos sobre o número de tiares que existiam dentro da fábrica. E, portanto, o que acontecia era que, para fugir ao imposto, o tiar era colocado fora da fábrica, para quando o fiscal chegasse à fábrica para contar o número de tiares, ora, há poucos para contar, não é? E, portanto, o que acontecia? O tiar era colocado em casa... Sim, mas tiares pequeninos. Tiares pequenos, mas reparem, uma família alargada. A questão dos animais que falamos antes. Mais tinham o animais tiar, aqui dentro. Tinham os animais aqui dentro. Mais o tiar. E depois descrições que nós temos. A salga de porcos, fumeiro, fogueiras a funcionarem dentro das casas, o chão, um pavimento empoeirado. Portanto, a situação devia ser, de facto, muito complexa. Há um inquérito em 1881, que é liderado pelo Oliveira Martins. É uma equipa alargada, mas o Oliveira Martins é uma figura proeminente do grupo. E o inquérito é muito rico, tem descrições muito interessantes, e uma das descrições passa precisamente por uma entrevista que é realizada a um mestre, um capataz de uma fábrica, em que perguntam ao capataz como é que é a questão da alfabetização, se ela acontecia, e ele declara de uma forma completamente desabrida que se via algum operário a ler, punha logo na rua, quer dizer, que isso da alfabetização nem pensar. Eu queria sublinhar que há exceções, quer dizer, eu recordo-me, por exemplo, a fábrica de tabaco que ficava próximo do Marquês, da Praça do Marquês,
dinamarquês, do João António de Lima, um brasileiro que torna a viagem, portanto um português que foi para o Brasil e voltou e que montou uma das grandes fábricas, tinha até uma escola para as crianças que trabalhavam na fábrica. Portanto, é bom também não esquecer essa dimensão. Portanto, as crianças que trabalhavam, não é as filhas dos trabalhadores, não é? E que, repare, depois de não sei quantas horas, 10, 11, 12 horas de trabalho na fábrica, ainda tinham que ir para a escola, o que também mostra uma dimensão. Mas, apesar de tudo, também demonstra alguma preocupação. Mas isto não era a regra, isto era a exceção. A regra era combater a alfabetização, porque a alfabetização era perigosa. Claro. E era de tal maneira perigosa que, por exemplo, aqui no Porto, quanto mais pensassem e mais equipados estivessem, maior o perigo da sublevação contra as condições em que viviam. Exatamente. Como é óbvio, e que aqui no Porto ia fazendo escola. Eu recordo-me, por exemplo, de saber que a obra do Kropotkin teve uma enorme penetração aqui no Porto. Inclusivamente a sua obra era lida para grupos, portanto reuniam-se em determinadas salas que já funcionavam como, digamos, a gênese do sindicalismo, e era lida a obra e, portanto, mesmo aqueles que não tinham a capacidade de ler ficavam com essa informação. E há uma história muito curiosa aqui em São Vítor que tem a ver com uma criança que foi chamada de Kropotkin, o que é um nome absolutamente incomum, claro. Não é? E que, obviamente, que a população daqui foi adaptando o nome. Então, ainda hoje, essa família é a família dos Carapotas. Quem não souber a origem, na verdade, a origem vem de Kropotkin, que era o teórico russo. José Alberto Rio Fernandes. Viva. Estamos aqui no bloco, como é conhecido. Sim, bloco Duque de Saldanha. Este complexo que, enfim, uma leiga, como é o meu caso, diria que foi construído anteontem para uma população bem na vida. Pois, não é o caso. É a primeira realização de habitação coletiva social no país. E ele é de 1940, quer dizer, começa a ser projetado em 38 e vai ser construído em 1940. Curiosamente, o anterior Presidente da Câmara, Alfredo Magalhães, era muito contrário a esta ideia e muito na lógica salazarista, digamos, da família, da casa única, do pequeno quintal ou pequeno jardim junto à casa, mas há já um movimento que se vai afirmando, mais modernista, mais internacional. E, sobretudo, há uma constatação muito portuense, que é nós, com habitação unifamiliar, não vamos resolver o problema da habitação popular no Porto, das pessoas que vivem em condições menos boas. A preocupação não é fundamentalmente social, é uma preocupação muito higienista, associada ao efeito, digamos, da peste bubónica de 1899 e que deu para perceber à burguesia do Porto e às classes, digamos, dominantes, que esta coisa das epidemias não escolhe classes sociais. Jorge Ricardo, esta história ainda não nos contou. Pois, de facto, o Porto foi a última cidade da Europa, pelo menos que nós saibamos, a ter a peste bubónica. Em 1899, a cidade esteve inclusivamente debaixo de uma quarentena e, portanto, ficou fechada a circulação, a entrada e saída de pessoas. E essa peste, esse surto, essa epidemia começou nas ilhas? Não, ela terá começado na parte baixa da cidade, junto, portanto, aquilo que hoje nós designamos por Ribeira, na Rua da Fonte Taurina, e, de facto, aquilo que causou um enorme alarme na cidade. Todo o processo foi conduzido pelo Dr. Ricardo Jorge, que, inclusivamente, viu a sua casa apedrejada, foi visto como alguém que estava a criar um problema económico. Porque, ao criar essa quarentena, ao fechar a cidade para o exterior, criou, obviamente, problemas do ponto de vista comercial à cidade. Certo. Mas o problema era real, tão real que, por exemplo, um dos seus colegas, o Dr. Câmara Pestana, acabou mesmo por falecer com a doença. Que não foi a única, quer dizer, o final do século XIX é tremendo, do ponto de vista da tuberculose, do tifo. Bom, já percebemos as condições em que viviam as pessoas das ilhas que visitámos. Sim. Na altura, felizmente, as coisas mudaram. E há um efeito, como digo, que é de, digamos, de extravasar desde a classe popular, como então se dizia, para as classes médias e altas. Portanto, era um problema da cidade toda. Além disso, este efeito de cerco, diria, que o Jorge Ricardo Pinto se referiu, portanto, de cordão sanitário, teve também efeitos económicos na entrada e saída de mercadorias. E, portanto, isto ganhou uma amplitude enorme e o Dr. Ricardo Jorge associou, enfim, porventura injustamente, mas associou muito às ilhas. O que fez com que o Porto, sobretudo o Porto dirigente, não é, se visse aqui um problema.
Há iniciativas de habitação popular, de casas de habitação feitas pela Primeira República. Há a primeira iniciativa do Comércio do Porto, mesmo em 1899, as primeiras casas do Comércio do Porto, do Bento Carqueja, que dirigia então o jornal. Mas o curioso é verificar-se que há um movimento com o Antão Almeida Garrett e outros da época que apontavam para a necessidade de outras soluções de habitação que não fossem apenas as casas unifamiliares. Havia claramente a percepção que era gente a mais para se resolver através de moradias. E então, a partir do momento em que há um inquérito em 1936 às ilhas, são quantificadas cerca de 45 mil pessoas a morar em ilhas, em 1936. E, portanto, claramente que fica evidente que as coisas não se vão resolver através de pequenas moradias, como Salazar desejava e tinha iniciado com aquelas casas minadas de renda resolúvel, que não eram verdadeiramente para pobres, não é? E, portanto, havia aqui um problema. Esse problema levantou uma iniciativa quase de insurreição relativamente àquilo que era o pensar do Estado Novo e vai levar a esta realização. Então, este edifício, um pouco inspirado, enfim, há quem veja nisto inspirações diversas do que pela Europa se fazia, o Karl Marx em Viena, outros o Charles Fourier e a ideia do falanstério, por exemplo, Alfredo Magalhães, o anterior Presidente da Câmara, era muito contrário a esta solução. Ainda é habitação coletiva, não é? Habitação o Estado coletiva, Novo nunca gostou de concentrações. Exatamente, e portanto ridicularizava esta iniciativa e nunca a quis fazer, mas o Presidente da Câmara seguinte vai de facto concretizá-la. E, portanto, em 1940, o Bloco Duque de Saldanha vai estar pronto e vai alojar 115 famílias. Não é? A ideologia do Estado Novo acabou por se render-se aos números e render-se ao facto desta solução ter corrido bem. Aquilo que começou por ser, aliás, como em Inglaterra, bem, a Inglaterra é o caso mais paradigmático no que toca à Revolução Industrial e a todos os seus efeitos, começou por ser uma história negra para estes trabalhadores, que teve um efeito paralelo que dá a toda esta história um tom agridoce, que é o fator comunidade. A emergência não é de uma ideia, é de uma prática comunitária. Esse facto é muito interessante, mas também isso é pintado de muitas cores. Quer dizer, há pessoas que sentem que as condições em que vivem não são as mais adequadas e possivelmente gostariam de ser realojadas numa habitação com melhores condições. Mas há muitos que gostam do lugar onde moram e que veem quase como um inimigo as lógicas do imobiliário, que agora valoriza os lugares que antes eram vistos quase como guetos, não é? Mas este sentido de comunidade atravessa séculos, diria. Há aqui um referencial que é um referencial muito de proximidade, muito de amizade, muito de vizinhança. Solidariedade, sim. E o apego ao lugar, na geografia, na sociedade, na sociologia é fundamental, não é? Eu tenho a ideia que o modelo das ilhas é um modelo de sucesso. Atravessou muitas décadas, mantém-se. Agora, mantém-se adequado, ou mais adequado, às condições de vida das pessoas. Agora, este modelo de uma certa interioridade, de uma solidariedade interna, de uma relação de vizinhança, eu acho que é mais difícil de obter na cidade moderna, pós-moderna. E, portanto, eu acho que as ilhas, a mim, custa-me vê-las desaparecer. Porque eu acho que, mais do que propriamente um monumento, que não são, e de uma memória, enfim, que é interessante, sem dúvida, do ponto de vista cultural, elas são gente, elas são pessoas. E as pessoas, enfim, como dizia o Nuno Portas, não podem ser metidas em gavetas, não é? Quer dizer, cada família é uma família, cada caso é um caso. E o mudar de sítio é uma ruptura, muitas vezes, muito violenta para algumas pessoas que têm saído, obrigadas a sair, pelos efeitos do aumento do aluguer, enfim, todo este mercado que está hoje muito inflacionado no Porto, como em Lisboa e noutras cidades europeias. Isso eu penso que é uma perda, não apenas cultural, insisto, mas uma perda para cada uma destas pessoas que moram nas ilhas. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.